Para darmos início à nossa programação, convido o diretor-presidente do CORE Ceará, Filomeno Gomes Júnior. Senhoras e senhores, autoridades, familiares, convidados especiais, queridos colegas representantes comerciais, boa noite. Hoje não é apenas mais uma noite em nosso calendário institucional. Hoje é um marco na nossa história. Um encontro que une passado, presente e futuro em um mesmo palco. Estamos aqui para homenagear pessoas que dedicaram suas vidas à construção da nossa categoria, para celebrar trajetórias que orgulham o Brasil e para reafirmar a força de uma profissão que há 6 décadas impulsiona desenvolvimento, gera oportunidades e movimenta a economia de norte a sul. Este ano é especial. Comemoramos os 60 anos da Lei 4886/65, uma lei que fez muito mais do que regulamentar uma atividade. Ela reconheceu a dignidade de um trabalhador que já movia o país muito antes de existir qualquer formalização. Ela deu identidade, proteção e voz a milhares de brasileiros que constroem pontes entre a indústria, o comércio e o consumidor final. Hoje, 6 décadas depois, olhamos para essa trajetória com orgulho e emoção. Orgulho de quem enfrentou estradas longas, cidades pequenas, grandes centros, períodos de crise e de prosperidade, mas nunca abandonou o propósito de fazer a economia girar. E emoção por saber que somos herdeiros de uma história de coragem, de pioneiros que abriram caminhos para que estivéssemos hoje aqui. A representação comercial é mais do que uma profissão, é vocação, é resistência, é presença, é confiança, é o Brasil em movimento. E é justamente por isso que esta noite tem um brilho ainda mais especial. Senhores, hoje celebramos os homenageados eleitos pelos seus próprios colegas. Não existe reconhecimento mais valioso do que aquele que vem de quem vive a mesma rotina, enfrenta os mesmos desafios, sente a mesma responsabilidade e compartilha o mesmo amor pelo que faz. Cada nome chamado aqui representa ética na conduta, força no trabalho, honra na profissão, solidariedade com os colegas, contribuição direta para a valorização da nossa categoria. Vocês foram escolhidos não por discursos, mas por atitudes, não por promessas, mas por resultados. E é por isso, esta honra não é apenas uma homenagem, é um símbolo. É o testemunho de uma categoria que reconhece seus melhores e se orgulha de caminhar ao lado deles. Também prestamos nesta noite um tributo especial aos homenageados beneméritos de 2025. São pessoas, instituições e parceiros que se dedicaram de forma concreta a fortalecer a representação comercial, apoiaram nossa luta, contribuíram com melhorias, acreditaram nas causas da nossa categoria e fizeram, ao longo do ano, gestos que ecoam aqui nesta celebração. A cada benemérito, nossa gratidão mais sincera. Nada se constrói sozinho. A força da nossa profissão cresce quando encontramos aliados que reconhecem nossa importância e caminham ao nosso lado. Ao celebrarmos estas honrarias e os 60 anos de regulamentação, reafirmamos algo essencial. O representante comercial tem papel estratégico na economia nacional. Quem percorre este país sabe,
Não existe desenvolvimento sem presença. Não existe indústria forte sem mercado ativo. Não existe comércio vibrante sem que faça as conexões acontecerem. Somos os olhos, os ouvidos e a voz da indústria no território nacional. Somos estimuladores de produção, circuladores de riqueza, construtores de oportunidades. Em cada venda concretizada, em cada cliente atendido, em cada cidade visitada, em cada relacionamento construído, há um pedaço da nossa missão. E por isso, esta noite também celebramos a grandeza da nossa profissão, aqui muito bem representada hoje pelos nossos símbolos, o mascate e o mercúrio. Comemoramos 60 anos de lei, mas celebramos séculos de contribuição real ao desenvolvimento do Brasil. Sejam bem-vindos. Boa noite. Muito obrigada, senhor Filomeno. Convidamos agora ao palco o diretor-presidente do Conselho Federal dos Representantes Comerciais, Arquimedes Cavalcante Júnior. Quero cumprimentar inicialmente todos os representantes comerciais aqui presentes, homens e mulheres, que é a essência, é a razão da existência do CORE Ceará e do sistema Confere Cores. Aos homenageados, beneméritos e representantes comerciais, convidados, funcionários do CORE Ceará, ao Fórum Nacional dos Sindicatos Empresariais, uma entidade nacional capitaneada pelo presidente do sindicato dos representantes comerciais, Luiz José, ao presidente Filomeno, os 184 municípios desse estado, quem conhece é o representante comercial, é quem está presente em todos os 184 municípios, é quem vende e quem internaliza produtos. A essencialidade da nossa profissão se faz presente desde o antigo mascate ou do caixeiro viajante, e essa resiliência, transformação, formamos vilarejos que transformaram-se em cidades, e hoje o representante comercial moderno. E quando a gente fala em honra ao mérito, na qualidade de presidente do Conselho Federal dos Representantes Comerciais, digo com muita tranquilidade, todas honras e todos os méritos ao CORE Ceará, que tem investido diuturnamente na capacitação do representante, nessa transformação analógica para o mundo digital, do uso da inteligência artificial, na transformação do representante comercial, se preparando para um tempo presente. O futuro já é o ontem. A inteligência artificial nos negócios tem que ser uma aliada do representante comercial, e o sistema Confere Cores, muito em particular, com o CORE Ceará, tem investido pesadamente através de acordos de cooperação técnica aqui local com o SEBRAE, fazendo jornadas do representante comercial, trazendo juntamente com o Confere também personagens para fazer essa capacitação junto ao Conselho, o CORE itinerante, uma nova sede que não foi citada hoje, uma sede belíssima, totalmente estruturada, moderna, feita com recursos próprios do CORE Ceará, à disposição da sociedade cearense e do representante comercial, já em funcionamento. Delegacia, pontas de lança do CORE Ceará no interior, ações com os distribuidores locais, capacitando aqueles profissionais com nível maior de necessidade, são os autônomos, que não têm as empresas acostadas à sua atuação, mas o CORE dando uma assistência e uma atuação nessa transformação e na capacitação. Então, presidente Filomeno, a diretoria do CORE Ceará, todas as honras e todos os méritos nesse exercício 2025, na mensuração de resultados dentro do sistema Confere Cores ao CORE Ceará. Isso está representado hoje pela conexão total da sociedade cearense, dos representantes comerciais, dos convidados, do setor produtivo, de entidades governamentais. Esqueci de falar algo inédito no país aqui presente,
através do Ministério do Trabalho e a Secretaria de Trabalho e Emprego, um convênio inédito no Brasil que vai se propagar em todos os outros conselhos, da atuação do governo federal e do CORE para usos de mecanismos e de informações para o cumprimento da atividade finalística do CORE, que é a fiscalização do exercício legal e o exercício ético da profissão. Então, é um conselho em total efervescência, onde mostra a conexão. Não tem o porquê existir líderes quando os liderados não respeitam a instituição. E aqui o que a gente vê é uma conexão total da representação comercial cearense com sua entidade maior. Então, presidente Filomeno, parabenizo a todos os homenageados, mas hoje também trago para você, e tenho certeza que em nome de todo o plenário do Confere, as honras e o mérito para o CORE Ceará pelo trabalho realizado em 2025, culminando com os 60 anos da regulamentação, agora dia 9 de dezembro, está aí chegando o dia da nossa atividade, mostrando a força de quase 1 milhão de profissionais, homens e mulheres, movimentando 20% do PIB nacional. É uma força invisível que em todos os momentos de necessidade do país esteve o representante comercial gerando a riqueza e transformando as cidades. Parabéns, muito obrigado a todos. Convido agora o presidente do Sindicato dos Representantes Comerciais no estado do Ceará, Luiz José Souza. Boa noite, gente. Realmente é terrível falar para vocês com esses holofotes, por isso que a nossa artista de hoje, esplêndida, ficava colocando a mão nos olhos. É realmente uma noite ímpar. O Arquimedes mencionou o fato de nós termos inaugurado, ou pelo menos iniciado a operação na nossa sede. E os que chegam agora não são conscientes do percurso que nós transcorremos para chegar a esse momento. Esse grupo, que ainda resiste na diretoria do sindicato e uma boa parte deles do próprio conselho, está junto há mais de 2 décadas. Quando nós nos unimos para poder transformar o Conselho Regional do Ceará e o sindicato, nós operávamos numa sala comercial próximo à Praça dos Leões, num prédio antigo. Os cearenses sabem muito bem do que eu estou falando. Nós compramos esse terreno há uns 15, 17 anos, financiado pelo Conselho Federal, pagamos com parte da nossa arrecadação, concluímos o pagamento do terreno, era uma casa, juntamos dinheiro para começar o projeto, passamos 15 anos desenvolvendo projetos arquitetônicos e, finalmente, na semana passada, nós conseguimos transferir para a nossa nova sede. E, às vezes, a pessoa pode passar na frente e não tem a noção do tempo que foi despendido, da energia que nós despendemos, do voluntariado, quantas vezes nós estivemos lá na obra, discutindo o projeto, construção, e ver o sonho junto, materializado. Então, juntamente com os 60 anos da nossa profissão, nós hoje estamos iniciando um novo marco no Regional do Ceará, junto com o Sistema Confere Cores, que é a presença desse homem, do Arquimedes, à frente do sistema há mais de 3 anos, rompendo uma tradição familiar de 57 anos. E o que a gente fez no sistema? E a representatividade do Ceará e o reconhecimento do esforço do Ceará, a seriedade dos líderes cearenses é tamanha que o Filomeno faz parte da diretoria do Conselho Federal. Esse é o reconhecimento do que nós fazemos aqui no Ceará. Por que eu estou contando tudo isso? É porque nós precisamos de maior engajamento dos nossos pares aqui no Ceará. O que cada um dos homenageados hoje pode fazer? Falar com seu colega representante comercial que votou em você, que muitas vezes é seu representante e é seu concorrente na ponta do cliente, mas reconhece em você o valor da ética, do empenho, do profissionalismo, da renúncia, para que a gente possa estar aqui.
convença-o, junto com vocês, juntar esforços conosco, porque nós temos muito ainda para fazer. Nós estamos começando uma nova etapa, uma nova fase nesse mundo digital. O Mascate faz parte da nossa história, precisamos reverenciar todos aqueles que nos antecederam, que permitiram que nós cheguemos até onde nós estamos. Nós só estamos celebrando 60 anos da lei porque alguém se insurgiu contra uma injustiça que existia na relação entre representantes e representadas e promoveu a legalização da nossa profissão. Então, na condição de presidente do sindicato, eu estou deixando agora a presidência do sindicato depois de um segundo mandato. Nós vamos ter brevemente eleição para uma nova composição de diretoria para o sindicato, mas eu já não serei candidato a presidente. Ainda permaneço na presidência do Fórum Brasil da Representação, que é a materialização de outro sonho cearense, pelo nosso amigo Maia Júnior, que idealizou o Fórum, e o Fórum une 31 sindicatos em todos os rincões do país, todos eles de empresas e profissionais da representação comercial. Mas nós precisamos fazer muito, e nós só podemos fazer muito se estivermos juntos. Então aqui é o meu clamor. Junte-se a nós, veja o que é que nós estamos fazendo. É tantos anos que nós estamos investindo o nosso tempo, abdicando o nosso conforto junto com a família, como vocês também fazem. Todos nós também carregamos pasta. Todos que estão lá são ativos profissionais e sofrem as agruras cotidianas da nossa profissão. Mas isso não nos faz curvar diante das injustiças e nós estamos fazendo conquistas a cada dia. O Sistema Confere Core, junto com o Fórum Brasil da Representação e os sindicatos, estão juntos, porque somente juntos nós seremos mais fortes. A noite foi brilhante, nós estamos apenas iniciando o reconhecimento dos nossos pares e eu desejo uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. E agora chegamos ao momento mais aguardado desta noite, a entrega das premiações. Iniciaremos com a mais alta honraria concedida pelo Core Ceará, o Troféu de Honra O Mascate. Esta distinção é dedicada aos profissionais que se destacaram no exercício da representação comercial e que possuem, no mínimo, 30 anos de registro ininterrupto, tendo contribuído de forma significativa para o fortalecimento e o desenvolvimento da profissão em nosso regional. O troféu O Mascate faz referência a uma das atividades mais antigas do comércio, a do mascate, surgida com os primeiros comerciantes portugueses por volta de 1500. Construir uma carreira com mais de 30 anos já é por si só um feito admirável. Em uma área dinâmica e competitiva como a representação comercial, esse marco torna-se ainda mais expressivo e digno de celebração. Para conhecer um pouco mais sobre a história dos nossos homenageados da noite nesta categoria, vamos assistir a um vídeo de apresentação. Meu nome é Fernando Antônio Bezerra de Oliveira. Meu nome é José Maria. Meu nome é Romero Gonçalves Ferreira Maia. Sou representante comercial há mais de 37 anos. Sou titular da firma aqui no Corence desde 1975. Eu registrei a minha firma há 33 anos. Eu comecei por intermédio de um cunhado meu e ele perguntou se eu queria ir para Belém, representando uma representação de doce. E aí eu fui, um peito na mão, não conhecia ninguém. Foi fácil não sabia nem onde eu ia ficar. Comecei com o preposto, a gente tirava pedido no bloco. À noite, né, eu tinha uma maquinazinha Hamilton, eu ia passar pedidos para a máquina, essa era a nossa tarefa noturna, para depois colocar em um envelope e mandar pelo correio. No começo se torna muito difícil. Eu elaborava cartas, mandava para as empresas de São Paulo, sem nem saber se tinha ou se não tinha representante aqui. Eu passava a noite todinha na maquinazinha de datilografia. Aqui está aqui, ó, carteira profissional, conselho do representante. Eu acho que ainda é a assinatura do Zé Leite Martins, quando ele era vivo. Toda profissão tem seu preço.
E essa profissão, principalmente que dá com o público, é muito importante. Graças a Deus eu tenho alguns clientes que gostam muito de mim, sempre fui metódico. Eu veio para São Paulo, o sapato que eu tinha furado embaixo, os 2 pés, né? Minha mulher disse assim, vai na Casa Pio por 30, 60, 90, compra. Não, só compro sapato quando eu tiver o dinheiro para pagar. Não vou ficar devendo a ninguém. Aí, resultado, para São Paulo, eu surgi que eu tinha que botar o jornal dentro, ficar empapado. Era engraçado, eu ia para as feiras, todo de gravatado, todo camisa de manga comprido, vestido bonitão, o sapato furado. Só eu e Deus sabendo, e a minha mulher. Conselho, nunca veja o seu colega como um oponente. Ele é um colega. E a gente tem muito que aprender um com o outro. É chegar com o pé no chão, com humildade. E nunca esquecer que o objetivo principal da nossa trajetória é você saber que a sua postura dentro do trato com o cliente é você representando a empresa. Foi uma surpresa muito grande, gratificante. Fiquei muito feliz. Uma alegria. Dá para ficar até emocionado. Eu nunca pensei que fosse ser chamado. Mesmo porque vieram me chamar já com 33 anos de contribuinte, né? Mais novo, faltava mais a língua. Essa honraria foi uma gratificação fora do comum. São mais de 30 anos e isso, logicamente, me traz mais responsabilidades. Porque agora com uma honraria, a maior honraria, eu estou investido agora na figura do mascate. Venho lá de trás, né? Estão me chamando de velho, mas tudo bem, não tem problema. Fiquei muito feliz. Então, acho que um reconhecimento, talvez, da minha luta que eu tive até hoje como representante, dedicar esse prêmio a quem seria a minha família. Sou eu, minha esposa e 4 filhos. Todos nós fazemos uma família muito unida. Agradecer a Deus e segundo a minha esposa, que me suportou o tempo todo, me ajudou muito. É a minha sócia desde o início. E minha filha, você que devia ser homenageada. Eu disse, não. É até bem complicado fazer uma dedicação, mas eu tenho que dedicar isso à minha família. A Deus, que me deu uma família maravilhosa, esposa, os filhos. Então a primeira dedicação é essa, né? Aos meus pais, né, que me deram a educação. Quando eu resolvi ser representante comercial, o pai perguntou, é isso mesmo que você quer? Ele não vai poder estar, né? Solenidade, mas espiritualmente, com certeza, ele vai estar presente. Minha família, minha esposa, beijo grande, meus filhos, e agora também o meu netinho, Rafael. Tá? Eu sempre peguei muito ao trabalho, muito. Sinto muito a dor de não ter a minha saúde, continuar batalhando como eu batalhei até 2019, eu vi a pandemia. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu acho que é dedicação total ao trabalho. Obrigado por toda a segurança que você me deu durante esses anos todos. Em primeiro lugar, tudo a Deus, muito fé nele. E em segundo lugar, a minha família, que sempre foi junto comigo a vida toda. Para receber o troféu de honra O Mascate, convidamos ao palco os senhores Fernando Antônio Bezerra de Oliveira, José Maria Carneiro de Oliveira e Romero Gonçalves Ferreira Maia. Para entregar o diploma aos nossos homenageados, convidamos os diretores do Core Ceará, Filomeno Gomes Júnior e Francisco de Assis Tomás. Bom, primeiramente, receber um troféu ao lado de 2 colegas que fazem a história do nosso setor de representante comercial, parabéns. Muito obrigado. É uma alegria imensa. A vida do representante comercial é uma vida muitas vezes solitária, por mais que as esposas às vezes não acreditem, tá? Mas muito solitária. E por isso que nós, como todos aqui estivemos, dedicamos isso à família, às esposas, porque é uma luta que nós nos desbravamos, acredito que também vocês, eu faço 3 estados aqui no nosso Nordeste,
e que faz, logicamente, com que a gente tenha uma ausência familiar. Mas existe também uma gratificação muito grande. O representante comercial, ele é um comunicador por excelência. Se você quer ser um vendedor, você tem que se comunicar. A venda é comunicação. E é isso que nós fazemos. Só que não é só comunicar. O representante comercial, ele é a figura da empresa no mercado. Então, o seu comportamento ético, moral, as suas atitudes representam aquilo, os valores que você traz da empresa que você representa. Por isso que nesse depoimento que eu fiz, né, que foi gravado pelo CORE, eu deixo esse recado para os colegas futuros, aqueles que já estão também iniciando, para que nunca olhe o outro como oponente e tenha dentro da sua vivência como representante comercial, dentro de um conceito ético e moral que possa fazer com que reverbere isso dentro da nossa categoria e valorize cada vez mais a figura do representante. Nós vivemos uma era de transformação em que nós tivemos que nos adaptar. Eu acho que tem gente aqui da época do Telex, tá? Na época do Telex, antes do Telex, né, da correspondência em que a gente usava a maquinazinha Hamilton para bater os pedidos e colocar no correio. E quando queria falar com a família, ia para uma cabine de telefone que a telefonista passava para lá para ligar, aquela coisa toda. Não existia todas essas facilidades que nós temos hoje. E acreditem, aquela época a gente tinha mais tempo do que nós temos hoje com todas essas facilidades. Então a renovação do representante comercial, o apoio do CORE nesse processo de mudança é fundamental e importante, está acontecendo com movimentos, com fóruns, para que a gente possa se adequar, adentrar nesse mundo digital que, acreditem também, não vai substituir a figura humana no contato com o cliente. Não vai. Então o representante comercial é justamente esse elo de confiança que se faz entre o fornecedor, a fábrica, o distribuidor e o cliente, o varejo. Então é diante dessa figura que vocês estão hoje e que estão sendo homenageados, nós representantes comerciais. Eu fiz uma homenagem, logicamente, a um mascate da década do século XX, né? Do século XX, início ali do século XX, que foi Leon Denis. E Leon Denis foi um mascate que começou vendendo couro, peças de couro, pedaços de couro na França. Cito ele porque ele faz parte da história do espiritismo, do qual é hoje a minha vivência religiosa, que eu sou espírita. Então, um homem que vivenciou Jesus, que trabalhou no bem e que foi, logicamente, o mascate que eu vi representado hoje nessa homenagem. Obrigado pela presença de todos vocês, obrigado minha família que está aqui presente e a todos vocês, né, que homenageiam os seus familiares que estão sendo homenageados. Muita paz no coração. E dando sequência à nossa solenidade, teremos agora a entrega da honraria Diploma de Honra Contribuição Profissional. Esta distinção reconhece os profissionais que se destacaram no exercício da representação comercial e que possuem, no mínimo, 10 anos de registro ininterrupto junto ao CORE Ceará. Mas antes de chamá-los à frente, vamos assistir ao vídeo de apresentação dos homenageados desta categoria.
nome é Eleuba Gomes, eu estou atuando como RCA desde 2009, aí quase 17 anos. Meu nome é Leandro Moraes de Holanda, sou representante comercial há 30 anos. Quero expressar minha mais profunda gratidão ao CORE por essa honraria que estou recebendo hoje. Eu perdi meu pai muito novo, né? Eu tinha 12 anos de idade. Então minha mãe tinha que correr para cima. Eu tinha um propósito na carreira militar, mas eu não quis. O meu primeiro emprego de vendedor mesmo, eu vendia ventilador de teto. Eu saí de casa em casa, deixando panfleto. E ali fui conquistando, fui adquirindo dinheiro. E foi aí que eu comecei a abrir a minha mente para o mercado, né? E aí eu disse, eu vou entrar no mercado de motopeças, investir meu tempo e corri atrás. Ser representante já não é uma tarefa fácil, mas ser representante mulher requer firmeza, empoderamento, para que a pessoa que esteja lhe procurando não enxergue em você apenas um sexo feminino, frágil, mas sim uma mulher muito forte. Nós mulheres, nós temos uma essência e uma sensibilidade que nos diferencia do masculino. E isso é o que dá o checkmate. Atualmente estou representando 2 empresas. Já existe uma parceria com a Pasta há 25 anos, né? E outra mais recente há 4 anos. E ao longo desse tempo, sempre tem uma alegria de colher excelentes resultados. Esse ano foi mais, assim, emocionante. Porque eu recebi a ligação do próprio Filomeno. Então eu me senti muito lisonjeada. Fiquei muito feliz, sabe? Do reconhecimento do pessoal, né? Dos amigos representantes, né? Do mercado, né? Eu me emocionei bastante em relação. E é muito bom você ser homenageado. Esse reconhecimento que recebo agora, ele reforça a nossa dedicação e nos motiva a continuar avançando cada vez mais. Essa homenagem eu recebo com muita alegria. Isso é sinal de que o que eu fiz lá atrás, eu consegui chegar até aqui. Não vou parar. Agradeço também hoje a minha esposa, minhas filhas. Jesus e Nossa Senhora são muito presentes na minha vida. Eu posso me sentir humanamente abandonada, mas espiritualmente eu nunca me senti. Por isso o meu maior agradecimento vai a Ele. Segundo, aos meus filhos. E ouvir deles que eu sou. E eu vou me emocionar. Eu sou referencial, que tudo que eles buscam fazer e realizar é muito pautado, não na minha fala, porque eu não eduquei meus filhos com fala, eu eduquei com exemplo. Agradeço a todos que fazem parte dessa jornada, que contribuem para o meu desenvolvimento e que Deus ele continue nos abençoando e nos guiando. Persistência. E fé em Deus e pensar positivo sempre. E não desistir. Não tem nada fácil. Mas os vencedores são os que persistem e os que acreditam. É um trabalho que me traz muita satisfação pessoal. E também muito orgulho, muita vontade de sempre fazer o melhor. Meu muito obrigado. Posso dizer que muitas portas se abriram, né? E por isso continuo crescendo, não só como profissional, mas também como pessoa. Nunca deixe nada nem ninguém te separar do amor de Deus. Um corpo forte com um espírito fraco não se sustenta, mas um espírito fortalecido, ele só ergue um corpo caído. Então, para mim, tudo se resume na fé e no amor, porque eu amo gente. Se o assunto é gente, eu amo estar próxima, eu amo me relacionar, mas eu acredito que a chave de tudo é o amor. Para receber o diploma de honra, convidamos ao palco Eleuba Gomes, Francisco Rido Nogueira Peixoto Coras e Leandro Moraes de Holanda. Isso. Pronto, vocês podem encostar um pouquinho mais no outro. Olha pra cá, O primeiro conselho é cuidar da visão, tá, gente? O microfone tá aí no cantinho. Tá funcionando? Caríssimos senhoras e senhores aqui presentes, muito boa noite. Inicio minhas palavras com o coração transbordando de gratidão. Agradeço primeiramente a Jesus e a minha Virgem Maria, que sempre guiam os meus passos. Aos meus filhos,
Winkler e Gabriel, minha base e inspiração. Aos meus familiares e os em memória, amigos leais, indústrias parceiras, ao Core, Cirecon, seus colaboradores, fundamentalmente aos meus estimados clientes e os em memória também. Ao Vitor, do Salão Essenza, que junto com as minhas irmãs Elisângela e Elba, foram os responsáveis pela minha produção mais uma vez nessa solenidade. Falarei para vocês sobre fé, conexões humanas e o legado de uma trajetória. Começarei falando sobre a força motriz da fé e a gratidão como ponto de partida. Receber esta homenagem, que reconhece quase 17 anos da minha atuação como RCA, é um momento de imensa emoção para mim. Ao olhar para trás, duas frases ecoam fortemente na minha mente e definem a minha jornada. A primeira e mais encorajadora é a de São Francisco de Assis. Essa eu gosto especialmente e a uso sempre nas minhas falas. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível. E de repente você estará fazendo o impossível. A segunda, essa eu me deparei com ela na procura de formalizar esse discurso. É a de Napoleão Hill. A fé é o começo de toda grande realização. Juntas, elas resumem a essência de tudo que eu construí até aqui. Lembro-me do início de uma curva de aprendizado íngreme que tive que desbravá-la de forma autodidata. O que me sustentou? Uma fé que, embora comparável ao grão de mostarda citado pelo Mestre Jesus, foi inabalável. Foi essa fé que me dotou de muita curiosidade e determinação para enfrentar os nãos do mercado e transformá-los em novos degraus cheios de propósito para o meu crescimento como ser físico, profissional e espiritual. O resgate do ser é a essência das relações humanizadas. Nas relações humanas, o foco não deve ser o ter, mas o ser. Nunca se esqueçam disso. Ser representante é muito mais do que vender. É a arte de se conectar, de criar elos, de encantar pessoas. Nós aproximamos mercados e movimentamos não só a economia local, mas a do nosso país. Mas, acima de tudo, somos nós quem conectamos as marcas às pessoas. Peter Drucker disse que a cultura come a estratégia no café da manhã. E eu acredito piamente nisso. Uma cultura de valores sólidos é o que norteia nossas relações e garante o sucesso sustentável. Contudo, em um mundo cada vez mais digital e veloz, urge o resgate humano. Como bem disse Carl Jung, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. O que nos diferencia das máquinas e da inteligência artificial é essa nossa capacidade de humanizar as nossas relações. Cada cliente é único e merece um atendimento que não seja generalista, mas sim personalizado.
O sucesso da minha atuação baseia-se na congruência entre o meu falar e o meu agir. Lembrem-se, quando entregamos valor real e praticamos a escuta ativa, acontece naturalmente o desejado market free. Quando os clientes promovem a nossa indicação a outros clientes por termos conquistado a confiança deles. Guardem esta reflexão. Não atuamos com processos, mas com as pessoas responsáveis por eles. Construir network genuíno não é buscar apenas interesses próprios, mas tecer teias fortes de conexões humanizadas e, assim, fortalecermos as nossas relações, as tornando ainda mais saudáveis e duradouras. A trajetória e o papel da mulher na representação comercial. Desafios, resiliência e antifragilidade. Paulo Freire disse que ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Para falar da minha trajetória, utilizo a metáfora do veículo, o tempo. Olho para os seus retrovisores externos e vejo os erros e acertos. Meus erros foram valiosos mestres, porque me auxiliaram a transformar cada falha em propósito para construir novos caminhos. Mas isso só foi possível porque não os deixei que me paralisasse. E isso me tranquiliza, pois fixo nos resultados obtidos ao longo dos anos, os quais me são mostrados pelo seu retrovisor interno, que para alguns pode ser mais desafiador e até assustador, a nossa consciência. Nossa jornada exige força, especialmente para nós mulheres. Muitas vezes somos como a Mulher Maravilha. Nos mantemos elegantemente e forte publicamente em nossas armaduras. Mas ao despirmos-nos, sentimos o peso das cicatrizes e do cansaço. As mulheres aqui presentes, digo, sejam firmes, éticas e comprometidas, e nunca percam o charme e a sensibilidade que as tornam únicas. Nossa antifragilidade só crescerá, mulheres, pela nossa capacidade de lidarmos com os nossos desafios, para os transformarmos em novas oportunidades. Vivemos a era da inteligência artificial, de início vista como uma ameaça aos humanos. Hoje vem sendo percebida como uma aliada poderosa. Ela nos liberta das tarefas operacionais para que possamos focar no que realmente importa, a estratégia e o foco total no relacionamento humano. Deus, o grande lapidário, usa esses desafios de mercado para nos moldar. Eu percebo Ele me transformando de um diamante bruto para uma joia valiosa. Assim, devem pensar vocês também. Case de sucesso. Minhas maiores vitórias não se resumem às metas, embora elas sejam essenciais. O meu verdadeiro case de sucesso reside na longevidade das relações, fomentada pela confiança mútua. Atuo no mercado de diagnóstico desde 1996, mas foi só em 2009 que constituí a Mega Lab Representação. E qual o resultado dessa persistência? Hoje tenho clientes que caminham comigo há 29 anos e mantenho uma parceria sólida há quase 17 anos com a indústria principal. Essa confiança permitiu que eu fosse para além das vendas. Sou muito atenta às lacunas do mercado, os famosos gaps. Com isso, auxiliei a indústria a desenvolver 2 produtos para atendermos às necessidades
que os concorrentes não atendiam ainda na minha área. Um desses produtos tornou-se o item mais vendido do seu portfólio. Isso é a prova de que, quando se ama o que se faz, as fronteiras se expandem. Comecei atuando no Ceará e hoje a Mega Lab Representações atende todo o Nordeste, com presença também no Norte, Sul e Sudeste. Inspiração. Caminhando para o fim, deixo-lhes um conselho valioso, pelo menos para mim. Busquem um aprendizado contínuo. Sócrates dizia: só sei que nada sei. Então, mantenham suas mentes abertas, pois o conhecimento é o único tesouro que ninguém poderá roubar. E quanto mais vocês o doarem, mais se tornarão expertise. Nunca será tarde para realizar os nossos sonhos. Saibam que eu só iniciei a minha primeira graduação aos 50 anos. Incentivada muito de início pelo meu filho Gabriel aqui presente. E durante toda a formação, contei fortemente também com o meu filho Winkler, também aqui presente. Meus filhos muito amados, como eu me orgulho de vocês dois e do que se tornaram. Vocês são seres raros, luzes e, ademais, muito, mas muito inteligentes. Isso só nos prova que o tempo tornou-se um ativo valioso. Logo, não devemos desperdiçá-lo. Ele é nosso forte aliado quando o usarmos com sabedoria nas escolhas das ações necessárias. Muitas vezes, nosso medo é um muro entre nós e nossos sonhos. Mas lembre-se, na Bíblia, a expressão "não temas" aparece 365 vezes, uma para cada dia do ano. Sabiam disso? Isso não é coincidência, é propósito para garantir que tenhamos força interior para podermos emergir de qualquer dificuldade. Chegar até aqui espelha tão somente o amor pela profissão. Por me relacionar com pessoas, a minha persistência inabalável e, claro, o apoio incondicional de Jesus e da minha Virgem Maria. Meu sincero muito obrigada a todos que fizeram, fazem e ainda farão parte dessa trajetória, inclusive todos os familiares, amigos, clientes e indústrias parceiras. Rogo que venham muitos anos, repletos de aprendizados, colaborações e novas conquistas. Muito obrigada a todos pelo momento dedicado à minha fala e que Deus abençoe a todos nós. Senhoras e senhores, o Core Ceará dá início agora à entrega da Medalha de Honra O Mercúrio, destinada aos profissionais que se destacaram no exercício da representação comercial e que possuem no mínimo 20 anos de registro ininterrupto. A Medalha de Honra Mercúrio representa a própria essência da profissão do representante comercial, conforme estabelece a Resolução número 398, de 23 de março de 2006. A figura de Mercúrio, que na mitologia grega é reconhecido como o deus dos comerciantes, mercadores e viajantes, pela eloquência e habilidade na comunicação, simboliza o caixeiro viajante, origem histórica da atividade de representação comercial no Brasil. Antes de chamá-los, vamos então assistir a um vídeo com a apresentação dos homenageados desta categoria. Meu nome é Ricardo Godek Lucas,
atuo com representação comercial há 26 anos. Me chamo Daniel, muitas pessoas me chamam Daniel Tavares por conta do escritório e da minha família, que meu pai é Tavares e é representante também. E eu estou atuando já há pouco mais de 27 anos. Eu sou Francisco José, conhecido como Franzé Marques. Eu comecei com venda de pronta entrega. Agora o interessante é que eles exigiam o carro, só que eu não tinha, né? E meu pai tinha um carro abandonado. Eu disse, pai, me presta esse carro para me viajar. Ele disse, você é doido? Só que era um Fiatzinho 147. Ele disse, tome antitetânica antes de viajar. Quando eu morava no sul e resolvi mudar de ramo. Olhei para o lado e apareceu um convite da Docol para ser o representante na Grande Fortaleza. Foi um choque. Cheguei, fui me apresentar. Sou o Ricardo, cheguei aqui, vim de Santa Catarina. O cliente olhou para mim e falou assim, você veio de Santa Catarina? Bem, a gente não compra o seu produto aqui. Eu não vim lhe vender, eu vim me apresentar. Vender vai ser um relacionamento com o tempo e vai acontecer, né? Esse cliente específico virou o meu maior cliente por causa desse trabalho. Eu fiz ciências contábeis, me formei, então chegou um momento que eu tinha que decidir, né? Ou ia seguir nas ciências contábeis ou ia seguir o ramo que a minha família já atuava, que era a representação comercial. E viver de comércio tem muitos altos e baixos, né? Você tem que se acostumar com isso, tem que fazer reserva para aguentar os períodos de baixa. Então, isso é uma coisa que o representante, quem trabalha com comércio, tem que saber se adaptar. Mas no final dá tudo certo, dá para viver muito bem com isso também. Foi uma surpresa, assim, não esperava. A minha filha falou, pai, olha, vai ter, vai ver se eu voto. Eu falei, eu vou votar para quem, minha filha? Não vou nisso não, daqui a pouco Filomena me liga, Ricardo, você foi um dos indicados. Eu achei, fiquei muito feliz. Toda honraria, a gente fica lisonjeado, né? Então eu fiquei feliz, fiquei bastante feliz, inclusive eu estava numa convenção da empresa, a gente fica refletindo, né? E fica vendo tudo que já passou durante esses 27 anos e vê que valeu a pena, né? Eu estava com minha esposa no hospital agora, né? E eu recebi o telefonema aqui, né? Na verdade, eu fiquei muito surpreso, né? Até hoje eu não entendi o porquê dessa coisa, né? Se você pudesse dedicar essa homenagem... minha esposa, com certeza. Porque ela está desde o começo comigo, né? Nós somos casados há 33 anos e eu tenho mais ou menos 35 anos de estrada, né? A gente vem do tempo da carne de pescoço até agora, né? Agora a gente vive bem, a gente tem casa própria. Meus pais que já se foram, eles me ensinaram a ética, eles me ensinaram a honestidade, eles me ensinaram. Então, meu pai eu já perdia mais tempo e minha mãe foi esse ano. Então, são pessoas que foram muito importantes. Então tenho muito da memória, muito ensinamento. Você vê que o reconhecimento, e eu venho de uma família de representante, acho que a primeira pessoa que eu lembrei foi do meu pai, porque ele tem um legado muito forte aqui como representante no estado do Ceará, ele tem muita história. Essa medalha é minha e dele, não é só minha não, mas dele também. A realização de um trabalho de felicidade, né? Realizado e feliz, sabendo que ainda lembram de mim. Gratidão pela história que foi construída e pelo sucesso que eu tive até agora. Então só tenho que agradecer a Deus e a todos que participaram dessa minha história como representante comercial até agora. Minha trajetória foi de muita luta, muita garra, né? E é isso aí. Tem que continuar, né? Essa mesma garra, com essa mesma perseverança. E é muito bom ser representante. E para receber a medalha de honra, o Mercúrio, convidamos ao palco Ricardo Godec Lucas, Francisco José de Souza Marques e Daniel Macambira Ferreira. Para a entrega do diploma aos nossos homenageados, convidamos os diretores do CORE Ceará, Ricardo Nunes e José Arlindo de Souza. Foto oficial. Boa noite.
noite a todos. É uma honra enorme parabenizar os companheiros também pela premiação. Como eu disse, foi uma surpresa enorme e é algo assim que é uma realização, e vendo que nós estamos traçando um caminho certo, com muita clareza, muita ética, muita parceria, não só com a indústria como nossos clientes, onde nós devemos buscar sempre não só a venda em si, sim ajudar a criar as situações para que a venda aconteça. Não só da indústria para o cliente, como o cliente para o consumidor final. Acho que essa é um grande desafio que nós temos aqui. Tá bom? Mais uma vez, obrigado ao Core, ao Confere, ao sindicato, e boa noite a todos. E vamos agora à Medalha Mercúrio, contribuição benemérita, dedicada a personalidades que se destacaram por sua atuação exemplar na defesa, desenvolvimento e no fortalecimento da categoria dos representantes comerciais no estado do Ceará. Homenageia também as empresas contratantes, que ao longo de sua trajetória têm valorizado o profissional da representação comercial, mantendo relações pautadas pelo respeito, pela ética e pela observância à Lei nº 4.886, que regulamenta esta atividade. O primeiro homenageado para receber a Medalha de Honra Mercúrio, convidamos ao palco o senhor Carlos Pimentel de Matos Júnior, auditor fiscal do trabalho e superintendente regional do trabalho no Ceará. Uma breve leitura de seu currículo. Bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza, possui especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Unifor, especialização em Inspeção do Trabalho e Auditoria pela Universidade de Brasília. Em sua carreira profissional, acumula uma sólida experiência. Auditor fiscal do trabalho desde 1995, atualmente exerce o cargo de Superintendente Regional do Trabalho no Ceará. Ao longo de sua jornada, ocupou cargos de grande relevância. Foi ministro de Estado do Trabalho, substituto, secretário executivo substituto do Ministério do Trabalho, assessor especial de gestão estratégica e delegado regional do Trabalho no Ceará, entre 2000 e 2003. São mais de 38 anos de dedicação ao Ministério do Trabalho e Emprego. Também atua como membro dos conselhos regionais do SENAC, SENAI e SESC. Em reconhecimento à sua contribuição para o país, recebeu a comenda Ordem do Mérito do Trabalho Getúlio Vargas, no grau de Grande Oficial. Convido agora o diretor-presidente do Core Ceará, Filomeno Gomes Júnior, para fazer a entrega da medalha ao nosso homenageado. Boa noite a todas e a todos. Recebo com imensa alegria e profunda gratidão a Medalha de Honra Mercúrio, concedida pelo Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Ceará. Esta honraria, que é a mais alta distinção concedida pelo Core Ceará, me emociona profundamente, por reconhecer não apenas o trabalho individual, mas também a parceria e o compromisso que temos mantido por meio do Ministério do Trabalho e Emprego com o fortalecimento da categoria dos representantes comerciais no nosso Estado. Como Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Ceará, tenho a honra de testemunhar de perto a importância do setor de representação comercial para o desenvolvimento econômico do Ceará. São profissionais que, com dedicação, ética e competência, conectam as empresas, movimentam mercados e contribuem diretamente para a geração de emprego e renda. Esta medalha é para mim um símbolo de reconhecimento e de compromisso renovado. Compromisso com o diálogo, com a valorização da categoria e com o trabalho conjunto entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Core Ceará em prol das relações de trabalho mais justas, equilibradas e promotoras de dignidade. Divido esta homenagem com toda a equipe da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego,
com os colegas auditores fiscais e servidores que, com dedicação e espírito público, tornam possível o cumprimento da missão institucional do Ministério. E com todos os representantes comerciais que, com seu trabalho diário, fortalecem a economia e o comércio cearense. Agradeço ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais, na pessoa do seu presidente, Filomeno Júnior, ao presidente do Confere, Arquimedes Júnior, ao Luiz José, presidente do sindicato, e todas as diretorias, pela generosidade dessa homenagem. Estou vendo o tempo. Dessa homenagem e pelo reconhecimento ao esforço coletivo de quem acredita que o diálogo e a cooperação são os caminhos mais sólidos para o desenvolvimento. Receba essa medalha com humildade, mas também com orgulho, gratidão e senso de responsabilidade, com um incentivo para seguir contribuindo com entusiasmo e compromisso para o fortalecimento da representação comercial e para a valorização de todos os trabalhadores do nosso Estado. Muito obrigado. O segundo homenageado para receber a Medalha de Honra Mercúrio, convidamos ao palco o senhor Luiz Alves de Freitas Lima, auditor fiscal do trabalho e chefia da fiscalização do trabalho no Ceará. Senhor Luiz Alves de Freitas Lima é superintendente regional do trabalho, substituto, graduado em Direito e Administração de Empresas e pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo Trabalhista. Atua como palestrante e professor em cursos de pós-graduação nas áreas de Direito, Ciências Contábeis, Recursos Humanos e Engenharia de Segurança do Trabalho. Ao longo de sua carreira, tem contribuído de forma significativa para o fortalecimento das relações institucionais e para a modernização dos processos de fiscalização e orientação. Foi, inclusive, o responsável pela construção do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Superintendência Regional do Trabalho e o CORE Ceará, um acordo pioneiro no Brasil e referência para outros regionais. Convido o diretor-presidente do Confere, Arquimedes Cavalcante Júnior, para fazer a entrega da medalha ao nosso homenageado. Pessoal, boa noite a todos. Serei menos que dois. Recebo essa homenagem com a sincera honra e profunda gratidão, e ela representa não apenas um gesto de reconhecimento, mas a celebração de um trabalho construído a muitas mãos, com diálogo, com respeito, compromisso público. O Acordo de Cooperação Técnica, que foi falado aqui no cerimonial, que foi firmado em junho desse ano entre a Superintendência Regional do Trabalho e o Conselho Regional de Representantes Comerciais, é pioneiro no Brasil. É um marco que demonstra, quando as instituições se abrem para a cooperação, nós rompemos barreiras, inovamos e fortalecemos a proteção das relações trabalhistas, beneficiando trabalhadores, mas também beneficiando empresas. É um exemplo de como podemos avançar quando colocamos o interesse coletivo acima de qualquer divergência. Agradeço imensamente ao Conselho Regional, ao Superintendente Carlos Pimentel, pela confiança e também pela visão moderna e responsável que permitiu que esse acordo se realizasse. Reconheço também o empenho das equipes que, com dedicação cotidiana, tornam possível transformar boas ideias em ações concretas. E permita-me aqui dirigir algumas palavras à minha família que está aqui presente, à minha querida mãe, à minha esposa Patrícia, à minha filha Ana Luísa, que estão aqui e que me acompanham, que vocês também são meu alicerce. Cada conquista profissional dessa carrega a força, o apoio e a compreensão de vocês. Nada disso que a gente realiza não seria possível sem a paciência, né? Foi dito aqui por vários representantes como é importante a paciência das mulheres e dos filhos, né? Então essa homenagem também dedico a vocês. E que esse momento simbólico nos inspire a seguir avançando juntos com coragem, inovação e compromisso com um mundo do trabalho mais justo. Muito obrigado. E agora teremos a terceira homenagem. Para receber a Medalha de Honra Mercúrio, convidamos ao palco o senhor Joaquim Cartacho Filho, diretor superintendente do Sebrae Ceará.
Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará, é mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade de São Paulo, atualmente doutorando em Arquitetura, Urbanismo e Design pela UFC. Foi presidente do IAB Ceará nos biênios de 1996 a 97 e de 1998 a 99, além de ter atuado como secretário das cidades do governo do estado do Ceará entre 2007 e 2010. Preside o Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da FEComércio. É diretor superintendente do Sebrae Ceará e também coordena o projeto Regional Nordeste da Cadeia de Valor da Economia Criativa do Sebrae. Convido para fazer a entrega da medalha ao nosso homenageado, o presidente do Cirecon Ceará, Luiz José Souza. Filomeno, esse boa noite não tá de quem está completando 60 anos, né, gente? Boa noite. Opa! Minha saudação a todos os homenageados que já passaram aqui. Não sei se tem mais ali uma turma que vem, né? Então, em nome de vocês, eu quero aqui cumprimentar todos os representantes comerciais do estado do Ceará. E agradecer em especial aqui ao representante comercial que mais me aperreia no Sebrae, que é o Filomeno, tá? Mas aperreia positivamente para vocês. E eu preciso estender essa homenagem primeiro à equipe do Sebrae, né? Sem o trabalho da equipe, sem o envolvimento e o compromisso que ela tem com o desenvolvimento do Estado, por meio da realização da missão do Sebrae, que é transformar a vida das pessoas através do empreendedorismo. Então, a minha equipe, estender essa homenagem. Queria estender também essa homenagem àqueles que fazem a razão de ser do Sebrae, que são os pequenos negócios, os microempreendedores individuais, as microempresas, as pequenas empresas, dos quais as empresas aqui de representação, né, compõem essa categoria importante da economia brasileira. Ainda é uma economia invisível, mas são responsáveis por 30% do produto interno bruto do Brasil, são responsáveis no ano passado pela geração de 83% dos empregos do estado do Ceará. Então, um grande abraço a todas e todos e viva os representantes comerciais. Para receber a medalha de honra Mercúrio, convidamos ao palco o senhor Dr. José Damasceno Sampaio, advogado e consultor jurídico. Advogado, escritor, conferencista e consultor jurídico, atua como presidente do Instituto dos Advogados do Ceará e já presidiu a Academia Cearense de Letras Jurídicas, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento do pensamento jurídico no Estado. Convido o diretor-presidente do Core Ceará, que já encontra-se aqui, Filomeno Gomes Júnior, para fazer a entrega da medalha. Boa noite a todos e a todas também. Saúdo essa pleiade de autoridade na pessoa do nosso presidente Filomeno. Saúdo todos os representantes comerciais na pessoa do meu filho, Tiago Furtado Damasceno, representante comercial. A família tem um dom para representação comercial, Filomeno, bem grande. Desde o meu tio, primos, primas, são muitos os homenageados, aliás, os participantes dessa categoria. Mas eu me sinto muito honrado por esse momento e agradeço a todos que em mim votaram pela proposição que foi feita no Cores. Agradeço a minha família porque, como já disseram antes de mim, nada acontece se por acaso você não tiver o apoio da sua família.
E a vantagem desse espaço aqui é que realmente você fica resumido a olhar para baixo. Você não consegue olhar para cima, você não consegue ver ninguém. E isso faz com que a gente fique olhando, acho que é de propósito, viu, Filomeno? Fica olhando para o relógio que está marcando o tempo. Inexorável, correndo. Mas eu quero dizer para vocês que já que completamos tanto tempo da sanção da lei que formaliza e regulamenta a profissão do representante comercial, eu quero dizer que foi assinada por um cearense, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que era o presidente da época. E em 2007 eu tive o privilégio, a pedido de um grupo de Santa Catarina, a publicar um livro, O Representante Comercial. Esse livro, inclusive, foi depois republicado pela editora LTR. Ele ainda hoje está quase que atualizado, mas é muito importante porque são dicas do relacionamento dessa categoria tão importante. Sem ela nós não teríamos realmente o abastecimento dos rincões. E eu termino aqui minha palavra agradecendo ao setor atacadista e distribuidor, a ACAD aqui no Ceará, a DASP em São Paulo, que faz um elo muito forte entre a indústria e o representante comercial para abastecer o pequeno varejo espalhado por esses rincões do Brasil e principalmente do Ceará. Assim, para não me alongar, eu sinceramente, de todo o coração, agradeço a sua homenagem e, como disse o nosso superintendente do trabalho, essa homenagem renova a obrigação de continuarmos assiduamente trabalhando em prol do crescimento econômico e social do nosso Estado, do nosso povo e do nosso país. Muito obrigado a todos. O homenageado Damasceno falou do setor atacadista brasileiro. Falou da DASP, que é a Associação dos Atacadistas e Distribuidores de São Paulo, e a ACAD aqui do Ceará. A representação comercial nesse setor de distribuição e atacado do Brasil são 110 mil representantes comerciais, gerando quase 130 bilhões de reais. Então essa é a participação, é maior do que o PIB de inúmeros países. Apenas nesse setor econômico da distribuição brasileira é um contingente enorme da representação comercial. Então só um complemento, viu, Damasceno, da força e da relação umbilical dos distribuidores brasileiros com a representação comercial. Bom, agora teremos o troféu de honra José Leite Martins, representante padrão. Uma distinção concedida pelo CORE Ceará com o propósito de reconhecer e valorizar os representantes comerciais que se destacam no exercício da profissão. Desde 1973, este troféu tem homenageado profissionais que, com trabalho, dedicação e compromisso, elevam e dignificam a atividade da representação comercial. Em 2021, o CORE Ceará decidiu conferir um significado ainda mais especial à premiação, atribuindo ao troféu o nome de José Leite Martins, em reconhecimento à sua contribuição relevante para a defesa, fortalecimento e valorização da categoria. O troféu Representante Comercial Padrão é destinado aos profissionais que se destacam pela responsabilidade, atitude e visão, constituindo verdadeiros exemplos de excelência na profissão. Para receber esta honraria, é necessário possuir no mínimo 10 anos de registro ininterrupto. Mas antes de chamá-los à frente, conforme a tradição, vamos assistir a um vídeo com os homenageados da categoria. O meu nome é
Paulo Sérgio da Silva. Meu nome é Charles Lopes. Meu nome é Walter Viveiros, tenho 37 anos de representação comercial. Sou representante comercial há mais de 15 anos. Eu estou no ramo desde 1999. Quando nós começamos, ainda era tirando pedido no papel. E você sabe que quando a pessoa é nova no ramo de representação comercial, quando você chega nas portas do cliente, que não lhe conhece, as portas não se abrem facilmente. E eu muitas vezes ia e chegava o tempo à noite querendo desistir. Na época a gente decorava os CNPJs, os endereços, as razões sociais de cada cliente, o telefone. Hoje a gente não tem nada disso mais memorizado porque o computador nos facilita, né? Eu basicamente entendi que o representante é uma empresa, como qualquer outra, que presta serviço para outras empresas para o objetivo maior, né? Que é justamente ganhar mercado, prospectar e assim alavancar e crescer junto com a sua representada. O que motiva eu ser assim representante mais é porque eu gosto do que eu faço e gosto do público. Vejo o crescimento dos meus clientes, vejo o meu crescimento, vejo o crescimento da minha equipe. Isso que me motiva mais. É o crescimento do bem comum de todos, né? Então o que eu tiro para mim é que eu acho que vale a pena você permanecer nos seus princípios, nos seus bons princípios, né? De trabalho, de honestidade, de transparência. Eu estava no cliente, recebi uma ligação, nosso presidente informando, parabenizando, eu fiquei sem palavras, fiquei emocionado. Essa notícia, acredita que eu fiquei assim sem palavras. Fiquei muito honrado, né, com a indicação, né, e muito grato. Eu acho que tem que dedicar nossos clientes, porque são eles que não são nossos patrões, né? Sem os clientes nós não somos nada. Sou muito grato a essa comenda, por ter recebido, a gente se sente orgulhoso. Eu dedicaria meu pai. Desculpa a emoção, ele já não está mais com a gente, né? Mas se dedicou muito para dar o melhor para os seus filhos, né? Foi o grande cultivador, né? O grande responsável pelos princípios, pelo que ele me ensinou, de valores, de dedicação. Uma única palavra: fé, tenha fé, vai dar certo. Pode ter certeza. É justamente isso, essa gratidão que Deus tem nos dado. Gratidão por tudo. Todos pelas indicações, do fundo do coração. Deus quiser, próximo ano aí vocês vão estar aqui também. Para receber o troféu de honra José Leite Martins, representante padrão, convidamos ao palco Paulo Sérgio da Silva, Antônio Charles Lopes Veras e Walter Pimentel de Viveiros. E para a entrega do diploma aos homenageados, convidamos os diretores do Core Ceará, César Valente e Ricardo Nunes. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês nesta noite para vir agradecer a Deus por essa honraria que para mim é muito importante. Quero agradecer Francisco Filomeno Gomes, presidente do Core Ceará. Queremos agradecer ao presidente do Cirecom, Luiz José de Souza. Queremos agradecer o presidente do Confere, Arquimedes Júnior, por estar aqui, dando-nos essa presença a nós aqui. E vocês, plateia, está aqui para nos homenagear. Já foi muitas homenagens aqui nesta noite. E aqui estou aqui com vocês para agradecer a Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, o Core, por essa comenda que me deixa muito gratificado, do idealizador José Leite Albuquerque. E quero aqui também destacar os funcionários do Corece, que está aqui presente. Umas que está aqui que liga para a pessoa
é a senhorita Amanda Feitosa. Eu quero destacar as outras que eu não conheço também, mas está de parabéns o Coresse. E também está de parabéns aqui o pessoal do Cirecom, Cíntia, Amanda e as outras que estão presentes. Eu tenho só que agradecer. Essa comenda é de muita importância para mim. Por quê? Porque ela renova em mim a esperança de continuar como representante comercial, para continuar a atender com qualidade, para continuar a atender cada cliente com mais resiliência, com mais perfeição, com mais determinação, com mais competência. Ainda mais que é uma comenda, é uma honraria que deixa o representante além das nuvens, porque eu sou muito gratificante a meus clientes, que eu fiz uma campanha em 2024, no final de dezembro, dizendo que eu ia, em 2025, participar dessa honraria. E todos concordaram, que disseram: Paulo Sérgio Poivá, que você vai tirar o primeiro lugar. Eu agradeço a Deus por esta comenda mais uma vez. Agradeço o Coresse e agradeço a todos que fazem o Coresse. Agradeço pela união do Coresse, a união do sindicato, a união do CORE, que está crescendo cada vez mais. É por isso que eu estou nesse Coresse com orgulho de ser um representante comercial, porque o representante comercial, ele é que faz as coisas acontecer. É a relação do cliente e você. Você tem que ser muito resiliente, tem que ser um cara de caráter, para você poder confiar, eles confiarem em vocês. Não adianta você ser meia boca, você tem que ser um representante completo, com qualidade, com entusiasmo e, além do mais, com competência. Isso eu deixo aqui a mensagem aqui para cada um de vocês. Essa minha comenda eu vou dividir primeiramente com a minha ex-mulher, que hoje não está mais comigo, mas nós criamos junto, e por essa razão eu tenho que dividir com ela e as minhas duas filhas, Débora e Priscila. Eu quero agradecer porque está aqui a Débora, está aqui, vem nos prestigiar, e o meu irmão César Augusto. Quero dividir com meus clientes e quero dividir com a minha esposa atual, Edna Teixeira Brito da Silva, que está me apoiando nesse ramo de representação comercial. Eu quero agradecer a Deus e todos que estão presentes aqui nessa noite. Que Deus abençoe a todos vocês e que Deus possa fortalecer todo dia, quando você sair da sua casa para atender os clientes com determinação e competência, e sendo um cara de caráter. Não adianta ser representante, como eu falei de minha boca, você tem que ser um representante completo. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, a todos que estão presentes. O meu muito obrigado. Antes de encerrarmos esta noite histórica, convidamos ao palco o presidente do CORE Ceará, Filomeno Gomes Júnior, para a mensagem final à categoria. Queridos colegas, familiares, minha esposa Alzira, que tem a paciência comigo de me aguentar com o CORE, amigos que fazem parte deste momento. Ao encerrarmos esta cerimônia tão especial, quero olhar para cada um de vocês com gratidão e esperança. Gratidão por tudo que construímos até aqui, pelo compromisso diário, pela honestidade com que exercemos nossa profissão, pela coragem de nunca desistir, mesmo diante das dificuldades.
e esperança por tudo que ainda vamos construir. Que o Natal de cada família aqui presente seja iluminado, cheio de paz, saúde, fé e união. Que a magia desta época renove nossos sentimentos e fortaleça nossos laços. Que a magia que o ano novo traga novas oportunidades, novos projetos, novos horizontes. E principalmente a serenidade de seguir avançando com a dignidade e propósito. Que 2026 seja um ano próspero, produtivo e repleto de vitórias para toda a nossa categoria. Aos homenageados, meus parabéns. Vocês honram a história da nossa profissão. A todos os presentes, meu muito obrigado. E que continuemos juntos, representando, construindo, transformando e elevando o nome dos representantes comerciais em todo o Brasil. Boa noite a todos, Feliz Natal e um ano novo de luz para todos. Obrigado. Esta noite foi dedicada a reconhecer histórias, trajetórias e conquistas que moldam a representação comercial no Ceará e no Brasil. Celebramos 60 anos da Lei 4.886, celebramos o legado de quem abriu caminhos e celebramos, acima de tudo, a força dos profissionais que fazem a economia acontecer. Gostaríamos de fazer alguns agradecimentos à diretoria do Core Ceará, ao Confere, ao Cirecom Ceará, aos nossos homenageados, familiares, todos os convidados aqui presentes e, claro, a todos vocês, representantes comerciais, que com ética, coragem e trabalho movimentam o comércio, fortalecem a indústria e impulsionam o desenvolvimento do nosso estado. Que esta noite siga inspirando cada um de nós a honrar a profissão, fortalecer a categoria e construir um futuro cada vez mais próspero. O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Ceará deseja a todos uma excelente noite. Muito obrigada e até o próximo ano.